Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Cicleton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual, né? Eu não vou ficar tão rico quanto o homem que morreu, não, certo? Mas tem alguma coisa, né? Sei que não vai dar para eu ficar tão rico quanto o homem que morreu, né? Com esse curso de sobrevivência intelectual, não. Façam, né? Ajuda. Então, faleceu, né? Eu acho que de ontem para hoje, não tenho certeza de quando exatamente foi o falecimento, né? Inclusive, eu não estava preparado para fazer esse vídeo, por isso é que demorou um pouco para sair, né? O Jacob Rothschild, né? Que no caso ele é o líder do ramo britânico da família Rothschild, né? Que no caso essa família é originária do Grão-Ducado. Não, salvo engano, ela é originária do antigo eleitorado do Hesse, certo? Ela é originária do antigo eleitorado do Hesse. E Mayer Michel Rothschild, ele era banqueiro oficial do eleitor de Hesse, certo? Esse título de eleitor foi tardiamente concedido ao Landgraf de Hesse, certo? No caso, é um eleitorado tardio do Sacro Império Romano Germânico. E no caso foi o último eleitor, porque ele era o eleitor quando Napoleão, o eleitor em questão que concedeu, certo, o dinheiro ao Mayer Rothschild, né? Ele foi o último eleitor antes de Napoleão dissolver o Sacro Império Romano Germânico, certo? E mesmo depois de o Império acabar, certo? O eleitor de Hesse continuou usando o título de eleitor. Olha que curioso, né? Foi o último eleitor que continuou usando esse título depois do Império acabar, do Sacro Império acabar. E enquanto realizando a emancipação jubilaica, o eleitor do Hesse, ele meio que deu de presente ao Mayer Rothschild todo o tesouro do reino, certo? Do seu feudo, para que o Maia investisse no meio daquele caos com Napoleão. O eleitor do Hesse, no caso, teve que se refugiar, eu acho que no Ducado de Holstein, que era possessão da Dinamarca. Não tenho certeza de quem era o Ducado de Holstein naquela época, mas ele foi se refugiar, eu acho que no Ducado de Holstein. E o Maia logo aumentou muito esse dinheiro desse eleitor, investindo na Bolsa de Londres. Conta-se até que ele, já durante os 100 dias, mandou soltar por um filho dele o rumor de que o Napoleão tinha vencido, né, em Waterloo, né, para que o povo vendesse as ações a preço baixo para eles comprarem. Se essa história é verdade ou não, não sei, certo? Mas corre todo tipo de rumor quanto às manobras, certo? Que levaram essa família Rothschild a amealhar tanto dinheiro em tão pouco tempo. Uma família meio que lendária. E o Jacob Rothschild, ele foi o responsável pela união das casas Rothschild de Paris e de Londres. Ele as uniu em uma única empresa. Inúmeros políticos de vários partidos, tanto da Inglaterra, quanto da França, quanto de outros países, eram originalmente executivos desse banco multinacional. O caso mais notável é o do Emmanuel Macron, certo?
que era executivo do Jacob Rothschild, certo? Você também tem, certo, o caso, né, daquele Rees-Mogg, né, aquele cara do Partido Conservador Britânico, né, que diz ele que é católico tradicionalista, né, que também, dizendo ele, né, que também foi executivo do Jacob Rothschild. Se vocês forem procurar, poder desse cara, não apenas sobre as finanças, mas sobre a política europeia, foi enorme. No governo Margaret Thatcher, certo? Ele conduziu o processo de financiarização da Inglaterra, certo? Porque a família Rothschild, inclusive, tem uma quantidade considerável de ações da City of London Corporation. Spoiler! Aquela parte de Londres que se chama City of London, ela é uma empresa privada, certo? E entre os grandes acionistas está exatamente a Casa Rothschild de Londres, que hoje foi fundida com a de Paris em uma empresa só. Certo? Ainda existe a da Suíça também, existem outras casas Rothschild pelo mundo. Certo? Não quero entrar aqui nesse assunto. E essa família, inclusive eles mesmos, por curiosidade, o próprio Jacob Rothschild, ele já financiou ele mesmo exposições, pesquisas históricas, a Fundação Rothschild deu pós-doc, etc., para se pesquisar a relação e a história dos Rothschilds com o Brasil, que sempre foi um dos países mais endividados com eles. Diga-se de passagem. Ou seja, nós não estamos falando aqui de coisa pequena. Por mais que você queira dizer, não, essa família Rothschild, né? Não, eles não fizeram nada de errado, né? Mas se vocês forem investigar os empréstimos que eles fizeram, os políticos que eles já apoiaram, os políticos que eles mesmos criaram, em uma interpretação muito caridosa, você vai saber que essa família teve um poder avassalador sobre o mundo, certo? Por mais que você queira dizer que não existe nada, não existe negócio de nova ordem mundial, o que é isso? Né? Mas você não pode negar que essa família teve. O Jacob Rothschild, ele conseguiu colocar um presidente na França dos seus executivos. Então, como é que você acha que esse cara não tem poder de nada? Né? Agora, ele era engraçado porque ele era uma figura que tinha. Eu acho que. Eu acho que, embora ele tenha contribuído muito para unir a fortuna da família, ele não ajudou muito, certo? Quanto à questão de relações públicas, porque o Jacob Rothschild ele tinha de fato aquela cara de sujeito mau, né? De sujeito, a cara dele era de sujeito mau, né? Então, assim, ele tinha assim aquele jeito muito sinistro, né? Então, eu acho que ele contribuiu muito para o avivamento, certo? De de todas essas denúncias globais contra os Rothschild, certo? Na era da internet, então, né, ele aparecia com Marina Abramovic naqueles quadros lá do Thomas Lawrence, né? Que aparecem lá, né? O Silvio Sincero, o maior escritor do Brasil. Defcon, um abraço para você, Defcon, né? Então, assim, ele não ajudava,
certo? É, ele era até um sujeito muito simples, tem vídeo dele, certo? Na rua, discutindo com o povo anti-nova ordem mundial, né? Ele saindo de um evento, né? Ele ficava lá, do lado da limusine, discutindo com o povo que era contra ele, certo? Mas eu acho assim, que ainda que você queira ter uma interpretação extremamente caridosa, né? Do Lord Rothschild que morreu, certo? A coisa que ninguém pode negar, que é que ele fazia um péssimo trabalho, de fato, né, em relações públicas, porque o sujeito era sinistro, mas as coisas que ele fazia meio que realçavam assim o aspecto sinistro dele, né, as atuações públicas dele, né, de maneira que, embora sob a administração dele a família Rothschild não fosse bem mais discreta em financiar certos tipos de coisa do que outras pessoas, como Soros, certo? Como os irmãos Rockefeller, como Bill Gates, etc., nós pegava sempre mal, porque ele era um sujeito que tinha um cara muito sinistro. Mas diga-se de passagem, o Jacob Rothschild, certo? Foi um dos investidores, é um dos poucos investidores comprovados. A Casa Rothschild de Londres, durante a sua administração, ele é um dos poucos investidores comprovados da Quantum Fund. Ele teve sim um papel, certo, na ascensão financeira do George Soros, certo? Ele foi um dos investidores que confiaram seu dinheiro ao George Soros, que até os anos 2000 era alguém extremamente mal visto no mundo financeiro, certo? Até mesmo, até os anos 2000, certo? Até mesmo muita gente dentro do mundo financeiro, do mercado financeiro, quase que a totalidade, certo? Via o George Soros com maus olhos, certo? Via o George Soros com maus olhos. E ainda hoje, para ser sincero, dentro do mercado financeiro, você ainda tem muita gente que não esconde sua opinião negativa do Soros também. Né? É muito querido no mercado financeiro, não. E o Rothschild foi um dos poucos investidores comprovados na Quantum Fund, certo? Diga-se, enfim, eu ia dizer uma coisa, mas enfim, acho que não ia fazer aqui uma articulação, mas eu acho que foi besteira. Pois um forte abraço a todos, certo? E eu espero que a família Roth não venha me pegar, né? Um abraço.